o nosso boa noite, que Jesus possa estar conosco, irradiando a sua luz, a sua paz, envolvendo as nossas mentes, envolvendo os nossos corações, para que esse momento de estudo, de reflexão, ele seja produtivo para todos nós. Sempre que nos aproximamos de um final de ano, ante a perspectiva de um novo ano, normalmente as pessoas costumam formular novos propósitos, novas disposições. Sempre alimentamos a esperança de que o próximo ano será bom. E nesse ímpeto, nós nos propomos a muitas mudanças. Mas acontece que, à medida que o novo ano vai ocorrendo, o nosso ímpeto, aos poucos, vai arrefecendo, e a grande maioria das pessoas torna a repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos, e gradativamente vai se afastando daqueles propósitos que formulou. Por que será que isso acontece? Não pretendemos aqui tirar a esperança, o otimismo ante a perspectiva de um ano novo. O que nós pretendemos aqui analisar é que o que efetivamente vai definir para que esse ano seja bom ou não seja tão bom. O que nós gostaríamos de refletir é que a mudança de calendário ou a mudança de ciclos, de etapa na nossa vida, eles são neutros. E o que efetivamente vai definir o nosso destino são as atitudes ou algo que acontece dentro de nós. Os fenômenos externos, por mais impactantes que eles podem ser, mas eles não têm o poder de definir o nosso destino. Quem efetivamente tem o poder de definir o nosso destino somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Então, um ano melhor sim é possível. E é importante que nós iniciemos o 2014 com essa perspectiva, de que efetivamente 2014 será melhor. Mas para que essa melhora aconteça, é necessário alguns fatores que nós selecionamos aqui para a nossa reflexão. Nós precisamos estar conectados com os propósitos da vida. Como estamos aproveitando a vida, como estamos vivendo a nossa encarnação. O ano 2014 será bom para todos nós se nós estivermos preocupados em atender os propósitos da nossa existência. O ano novo sempre será bom quando nós conseguimos buscar cumprir, digamos, as regras, as leis que regem a nossa existência. Quanto mais nós estivermos próximos das leis que regem a nossa existência, a nossa vida será cada vez melhor. Também é importante pensarmos que esse ano bom depende de nos responsabilizarmos pela nossa vida. Nós assumirmos esse compromisso, porque viver aqui implica certas responsabilidades. Sabendo que Deus é justo, que Deus conduz os nossos destinos, sabendo que Deus é a suprema inteligência, é a sabedoria em grau máximo, nós temos que pensar que se nós existimos, se existe vida, deve existir um propósito justo de ser. Então, nós precisamos saber qual é que é esse propósito. Porque se nós não sabemos para onde nós vamos, como diz um autor desconhecido, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho é um caminho válido. E muitas vezes nós, quando não sabemos o que nós queremos, para onde caminhamos, podemos estar caminhando rumo ao precipício. E muitas vezes nós já nos aproximamos do final da existência e não sabemos por que estamos aqui, por que viemos aqui, por que passamos a existência. E vamos adentrar o outro plano da vida sem ter
descoberto efetivamente o sentido da existência, o sentido da vida. Então nós temos que pensar no propósito da vida. É importante repensarmos as nossas crenças, os nossos valores, que muitas vezes nossas crenças são limitantes. Então temos que analisá-las, usar o bom senso, usar a razão. Porque como nós percebemos a vida, nós vamos aproveitar a vida. Aproveitar a vida no sentido de usufruí-la naquilo que ela tem de melhor, naquilo que é duradouro, naquilo que é permanente, não apenas nas questões transitórias, que também são importantes, mas têm a sua finitude. Nós podemos dizer que, em termos de objetivo geral, todos nós estamos aqui para evoluir. Esse é o nosso propósito. Aprender. Evolução no sentido de nos desenvolver, tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral. Mas cada um de nós traz alguns objetivos mais detalhados. Cada um de nós tem alguns objetivos específicos, nós podemos dizer. Alguns vieram, por exemplo, desenvolver a humildade, outros vêm trabalhar a paciência, a tolerância, outros têm a questão do orgulho para ser trabalhado. Enfim, todos nós temos alguns aspectos em particular que nós viemos desenvolver aqui na Terra. E a doutrina espírita, ela vem com esse objetivo, de nos ajudar na nossa melhora. Aliás, esse também é o propósito do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, é nos ajudar a viver melhor. Viver em abundância, como dizia Jesus, que através do Evangelho de Jesus nós vamos conseguir viver em abundância, viver na plenitude. Então, uma vida melhor estará obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do nosso projeto de vida. Então, quanto mais nos aproximarmos do nosso projeto de vida, melhor será a nossa vida. Agora, daí surge uma questão. Como que eu posso saber a respeito do meu projeto de vida? À medida que nós estudamos, tomamos contato com a doutrina espírita, nós aprendemos que esse projeto de vida, ele é criteriosamente trabalhado, estudado, analisado antes da nossa reencarnação. E durante o processo reencarnatório, o espírito passa por um processo de esquecimento. Então ele não vai lembrar, quando nós reencarnamos aqui, e não vai lembrar efetivamente como que se deu esse processo de planejamento. Então surge essa questão, como que eu posso lembrar do meu projeto, como que eu posso saber do meu projeto, se eu não tenho esse contato mais? Mas os espíritos, eles vêm nos dizer que nós não precisamos efetivamente saber o que nós fomos. Não precisamos saber o que nós fomos, como foi a nossa existência, como que foi esse planejamento. O que efetivamente nós precisamos saber é o que nós somos. E isso nós temos condições. Independente da nossa condição intelectual, do conhecimento que temos, nós temos plenas condições de saber o que nós somos. De que forma? Nos observando, prestando atenção como são as minhas reações, como são as minhas atitudes, as minhas escolhas, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Não precisamos de uma análise muito demorada e também não muito aprofundada, que gradativamente nós vamos perceber aonde estão exatamente os pontos que eu tenho que focar o meu cuidado, focar a minha atenção. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele faz essa pergunta aos espíritos, se nós poderíamos perguntar para os espíritos, através da mediunidade, a respeito das questões relacionadas com o nosso passado. E os espíritos vão responder a ele dizendo que, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. E nós podemos adiantar um pouco mais. Estudando o nosso presente, nós podemos deduzir o nosso futuro. Podemos deduzir como será o amanhã, como será a nossa volta, o retorno para o mundo espiritual, e nós já podemos ir deduzindo como será a próxima encarnação, a próxima vida, a partir das nossas escolhas, porque tudo é uma construção. O nosso projeto de vida, ele está sempre estruturado em cima das nossas necessidades de evolução. Também, uma vida melhor, ela vai estar estreitamente relacionada com a questão
do cumprimento ou não das leis divinas, as leis que regem a nossa vida. Selecionamos duas para a nossa análise: a lei de evolução, a lei de progresso, e a lei de causa e efeito. Em O Livro dos Espíritos, na questão 171, os Espíritos vão dizer a Allan Kardec, o codificador, que todos os Espíritos tendem à perfeição. Essa é a nossa meta. Um dia nós vamos nos tornar seres, Espíritos perfeitos. E Deus nos faculta um meio, a forma de nós atingir essa meta, esse objetivo, através da vida corporal, através das provas, através das vivências que nós temos aqui na matéria. As múltiplas experiências que nós vamos ir vivenciar. E em cada encarnação, alguns aspectos em particular. E nesse aspecto, é fundamental, como observa a Joana de Anjos no livro Conflitos Existenciais, a fé no futuro. Se nós, fica muito difícil pensarmos em sentido da vida, significado da vida, em projeto, se nós não estivermos tendo esse entendimento da fé no futuro, que a vida prossegue. E diz ela que esse entendimento acalma as aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio, porém proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da atualidade. A crença na vida futura nos dá a segurança de que, mesmo que eu passe por uma experiência que me conduza à desencarnação, a vida prossegue. Eu sou um espírito imortal e vou continuar na outra vida e na próxima encarnação o meu processo de aprendizagem, o meu processo de evolução. Então, quando nós estivermos pensando, projetando o ano novo, e é importante que a gente faça esse planejamento, nós temos que pensar que as nossas resoluções elas devem contemplar esse item fundamental, que é o nosso progresso espiritual, a nossa evolução espiritual. E quando nós pensamos em aproveitar a vida, é importante lembrarmos que não apenas usufruir. Embora o usufruir ele seja necessário, precisamos usufruir da matéria. Eis que vivemos no mundo material e precisamos da matéria. Precisamos da satisfação dos sentidos. Mas nós não podemos viver apenas para a satisfação dos sentidos. Porque precisamos do conforto, precisamos dos recursos materiais. E quanto mais recursos materiais nós temos, mais possibilidade nós temos de atender os compromissos principais da existência, que é aprender e é fazer o bem. Esse é o sentido. Então nós temos que estar focando nesse objetivo, nesse propósito. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, escreve um texto através do Divaldo Franco, que tem como título Desafios do Ideal. Um texto muito importante, interessante para ser lido, estudado. Então ela nos diz que todos nós que almejamos, que buscamos ideais superiores, nós vamos construir esses ideais através de 3 etapas. A primeira etapa é o sonho. Depois vem a construção e uma terceira etapa, não menos importante, a etapa da habitação. O sonho é aquele momento em que nós vamos construir, idealizar o nosso objetivo no plano mental, em que o espírito passa a alimentar o psiquismo que se nutre do delineamento da obra, que vai tomando vulto até abarcar todos os espaços da mente e do coração. O sonho é o grande passo definidor de qualquer projeto. Então nós precisamos mentalizar, precisamos pensar, precisamos desejar. E é nessa etapa também, diz a benfeitora, é nesse momento que os espíritos amigos, o nosso espírito protetor, vai nos trazer a inspiração, vai nos sugerir ideias, vai nos apontar caminhos, vai nos apontar rumos. Então nós precisamos estar atentos para as sugestões que chegam, às vezes como uma ideia vaga, mas que, à medida que nós vamos analisando essa ideia, ela vai tomando corpo e tendo um significado para nós. O segundo passo é a materialização da ideia, a construção.
pedra a pedra em ação contínua. A história da construção dos ideais é a saga do sacrifício e da abnegação daqueles que se tornaram seus instrumentos dignos. É a realização. É o desafio no sentido de o sacrifício de persistirmos, que essa é a grande dificuldade da maioria de nós. Nós iniciamos, nós temos aquele ímpeto, aquela vontade de realizar algo, mas começamos e não conseguimos dar o prosseguimento. E esse é o maior desafio, é efetivamente iniciarmos e concluirmos com os nossos objetivos. E quando nós falamos em construção, é importante entender que não significa apenas coisas materiais. As construções, elas se dão também no aspecto moral. Na medida em que eu vou construir, vou edificar em mim uma virtude, por exemplo, a paciência, vou desenvolver a paciência, também são construções que nós devemos buscar. E a terceira fase, que é a fase do habitar. Concluída a fase de construção, surgem os projetos da manutenção e vivência. Ou seja, nós temos que dar seguimento. Quanto mais nós persistirmos com aquela prática, mais nós vamos nos habituar a ela. E gradativamente nós vamos nos tornar de uma forma que isso vai ser automático. Que eu não preciso mais pensar, me preocupar em agir daquela maneira, porque já incorporei nas minhas práticas. Habitar o sonho não é distanciar-se do mistério. Trata-se de vivê-lo em outra dimensão, de fruí-lo, de ser feliz ante o realizado. E aqui, Joana de Ângeles aborda um aspecto fundamental, que é o da gratidão. De nós sonhamos, nós construímos, e nós temos que ser gratos com aquilo que nós edificamos. Nós temos que ser gratos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós realizamos. Devemos sim, concluído um projeto, buscar outros projetos, traçar outros objetivos, outras metas, mas nós não podemos esquecer de sermos gratos àquilo que nós já temos, àquilo que nós já somos, àquilo que nós já realizamos. Isso é fundamental em qualquer processo de construção, de reconstrução. Nós temos que também nos apegar nas nossas virtudes, naquilo que nós temos de bom, de positivo, porque o ser humano tem uma natural tendência a focar nas coisas negativas, a focar naquilo que não tem, a focar naquilo que não realizou, que não pode realizar. Mas, se nós observarmos, nós temos muitas coisas boas que nós já construímos e já temos. Conclui Joana de Ângeles dizendo que sonhar com ideais de progresso humano, empenhar-se na sua construção e habitar os resultados com carinho e gratidão a Deus, são passos gigantes que todos os indivíduos devem promover em favor de si mesmo e da sociedade. Então, sonhar sim, construir sim, mas também habitar os nossos sonhos. A outra lei, a lei de causa e efeito, também é importante nesse processo de renovação, de aprendizado, de evangelização. Nós temos que nos dar conta que a vida em si ela não nos dá nada. A vida retorna. E há um provérbio latino que diz que não há bônus sem ônus. Então, se nós queremos efetivamente que 2014 seja um ano melhor, que a nossa vida seja melhor, eu preciso de construir. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. E o mais interessante disso é que quanto antes eu começar, antes eu vou ter os resultados. Em qualquer idealização. Numa simples caminhada de poucas quadras, quanto antes eu começar essa caminhada, mais cedo eu vou chegar no meu destino. E assim, em relação a todas as realizações que nós almejamos. Então, nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida, porque viver implica responsabilidade. Estar aqui nesse mundo físico, ele tem uma gravidade que a grande maioria de nós não tomamos consciência ainda. Cada indivíduo é responsável pela sua vida. Cada ação, por menor que seja, repercutirá no presente ou no futuro. Isso é importante nós termos consciência. Pelas escolhas, pelos seus esforços, cada espírito está hoje vivendo dentro do patamar evolutivo alcançado,
as experiências que melhor se ajustam às suas necessidades de progresso. Ninguém está no lugar errado, nós estamos no momento certo, vivendo dentro de um conjunto de circunstâncias, muitas vezes complexas, mas que se ajustam, se adequam às nossas necessidades de aprendizado naquele momento, nesse instante. E é importante pensarmos também que para que tenha êxito na jornada, inúmeros recursos são necessários. Muitas providências são tomadas pelos espíritos superiores, que irão suprir a incapacidade e secundar os esforços do jornadeiro em evolução. Então nós temos que pensar muito sobre isso. A vida se reveste de uma gravidade que a maioria ignora. Por quê? Como nós falamos, antes de renascer a nossa vida foi planejada. Houve a mobilização de muitos recursos. A abnegação daqueles que nos aceitaram como filhos. Também é importante pensarmos. O trabalho anônimo e as ocultas do nosso Espírito protetor. Que ele torce por nós, que ele vibra com as nossas conquistas, sofre com as nossas derrotas. Está ao nosso lado, vibrando para que nós possamos aproveitar a encarnação, possamos progredir. Nós responderemos pela oportunidade perdida. Seremos cobrados pelos recursos que foram desperdiçados. E isso é importante nós pensarmos. Quais os recursos? O corpo físico, os talentos da inteligência, a família, as oportunidades de estudo e trabalho, são bênçãos que a vida nos oferece para serem bem utilizados. O corpo físico, como dizem os espíritos, essa preciosa obra da engenharia genética que gradativamente vem sendo aperfeiçoada no mundo espiritual para que possamos, à medida que formos progredindo espiritualmente, poder habitar um instrumento físico que nos possibilite viver mais, com melhores condições, com mais saúde, com mais plenitude. Então não basta apenas não fazer o mal, mas fazer o bem no limite das nossas forças. Esta é a proposta do Evangelho. Aquele que se esforça, superando a acomodação e o egoísmo, receberá o fruto do amadurecimento espiritual e a paz resultante da consciência tranquila. E é importante nós lembrarmos que nossa consciência, ninguém nos cobrará além das nossas possibilidades. Por isso que se estabelece que é o limite das nossas forças, das nossas possibilidades, dos recursos que temos. E dizem os Espíritos também que uma das principais causas das aflições daqueles que chegam ao mundo espiritual está vinculado à sensação, à percepção de que não aproveitaram a existência. Chegaram no outro lado da vida e vão analisar com aquela visão que os Espíritos têm, uma visão mais ampliada, mais aprofundada, e vão ver todas as oportunidades que tiveram e não aproveitaram. E isso sim será motivo de sofrimento, de angústia, de remorso. Embora nós sabemos que todos terão uma outra oportunidade, todos terão uma outra chance, mas nem sempre nas mesmas condições, nem sempre com os mesmos recursos. Quanto mais tarefas nós deixamos de cumprir, de realizar, significa que nós estamos acumulando trabalho, acumulando coisas para serem construídas e edificadas. E acima de tudo, que nós temos que nos dar conta que quanto antes nós atingirmos esse patamar de evolução que nós buscamos, que é a perfeição, melhor nós vamos nos sentir. Mais felizes nós seremos, mais paz nós teremos. Há um outro aspecto também fundamental que é importante nós pensarmos, que quando nós pensamos num ano melhor, numa vida melhor, muitas vezes nós não nos damos conta que boa parte das aflições, das angústias, dos problemas, eles são criados por nós mesmos. Que nós não precisaríamos passar por essas experiências. Aquilo que o Evangelho nos fala, nos chama de tormentos voluntários. E está lá registrado no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, que retomando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que o suporta. Ou seja, depende das nossas escolhas, depende das nossas
atitudes. Muitas vezes somos imprevidentes, somos orgulhosos, somos ambiciosos, cometemos excessos. E tudo isso vai nos trazer consequências infelizes, que nós não estaríamos no nosso planejamento reencarnatório, não precisávamos passar por essas experiências. São aqueles tormentos que vão minando, às vezes, as nossas energias. A mágoa, a raiva, a revolta, a reclamação sistemática, o pensamento negativo, derrotista, os problemas não resolvidos que nós vamos acumulando e não buscamos uma solução, o envolvimento em conflitos desnecessários. Então, ao invés de nós podermos canalizar as nossas energias, o nosso pensamento, que são as forças da nossa alma, para o nosso projeto de vida, para as coisas que efetivamente vão ser importantes para o nosso futuro, para a nossa evolução espiritual, às vezes nós nos envolvemos com questões menores que atrasam esse processo de aprendizagem. Podemos dizer, com certeza, que o ano novo são oportunidades renovadas. Assim como a reencarnação que nós estamos vivendo é uma nova oportunidade. Cada ciclo da nossa vida, desde a infância, adolescência, a vida adulta, a velhice, são ciclos, são etapas em que nós temos a oportunidade de viver determinadas experiências. Assim, cada ano, cada mês, cada semana, cada dia são oportunidades que nós teremos, que se renovam para o nosso aprendizado. Então, para uma vida melhor, efetivamente, vai depender de cada um de nós, das nossas construções. Muito menos por aquilo que acontece fora do que aquilo que acontece dentro de nós. Das minhas escolhas, das minhas atitudes. Nós precisamos, sim, fazer o nosso plano, planejar, sonhar, mas nós precisamos perseverar nas nossas escolhas, nas nossas atitudes novas. Importante fazer as nossas metas para 2014, e se possível escrever, anotar num papel e deixar em um local que nós possamos ter acesso e de tempos em tempo ir lá revisar as nossas metas. Porque na medida que nós escrevemos, é como se nós nos comprometêssemos com aquilo que está escrito. Então precisamos ter metas que se relacionam à nossa saúde física e mental, a questão do trabalho, a questão financeira, nós precisamos planejar, sim. Na vida social, na vida de relações, no aspecto da religiosidade, independente da escolha que nós tenhamos feito, nós temos que seguir, buscar essa elevação superior. Também dizem os Espíritos, e nessa mensagem de Paulo aos Colossenses, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Paulo, que através das cartas que recebia a inspiração divina, direto de Jesus, passou aos seus seguidores, aos cristãos naquela época, instruções muito preciosas. E nessa instrução é importante nós refletirmos que tudo aquilo que nós vamos fazer, imaginamos que estamos fazendo ao Senhor e não às pessoas. É importante pensarmos que o nosso processo de evolução, ele se dá no aprimoramento, no aperfeiçoamento de pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas ações do dia a dia, nas pequenas coisas que nós estamos fazendo. Se nós buscamos esse aperfeiçoamento, realizar com alegria, com vontade, com altruísmo, com esperança, com dedicação, assim nós vamos construir a nossa evolução, vamos construir o nosso progresso e efetivamente vamos ter um ano de 2014 melhor. Lembrando que o Evangelho de Jesus não é apenas roteiro de luz, mas receita de paz, de felicidade, de saúde e de alegria. O Evangelho de Jesus não é algo para nós alimentarmos o nosso psiquismo, mas é uma receita de paz, de saúde, de felicidade. Se nós queremos ter uma vida em abundância, como disse Jesus, queremos ser felizes, queremos ter saúde, ter alegria, nós temos que buscar
viver o Evangelho que está ao alcance através de atitudes simples que estão ao alcance de todos nós. E que 2014 seja pleno de realizações para todos nós. Que possamos iniciá-lo sim com otimismo, com esperança, com fé, com alegria, ante a perspectiva de um ano melhor. Mas sem esquecer que esse ano melhor ele vai depender das nossas construções, das nossas realizações, daquilo que eu fizer, do ônus, que nem sempre ele é negativo. Apenas é o esforço, é a dedicação, muitas vezes é o foco naquilo que eu preciso. E aí sim, ao final de 2014, nós vamos poder olhar para trás e dizer que apesar dos percalços, que apesar das lutas, que apesar das quedas, foi sim um ano produtivo, foi um ano positivo. E assim, nós vamos construindo a cada ciclo, a cada ano, vamos construindo a nossa evolução, o nosso amadurecimento espiritual. E o dia que nós retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos retornar lá com a consciência tranquila, que vai nos dar a garantia da paz, da serenidade, do equilíbrio. E esse trânsito para o outro plano da vida, que muitas vezes nos preocupa, que nos gera ansiedade, nos gera angústia, temor, não vai nos atemorizar, porque nós teremos certeza que fizemos o nosso melhor, que poderíamos ter feito mais, mas fizemos o que for possível. Que Jesus, o nosso Mestre, do alto da sua grandeza, nos inspire, nos sustente nas nossas lutas, nas nossas buscas, nas nossas conquistas, e que efetivamente 2014 seja pleno de aprendizado, pleno de realizações. Obrigado pela atenção de todos.